Diante da legalização do chamado Bet, há uma normatização desenvolvida pelo governo para que outorgue de licença para a abertura de uma Bet. Para a gente entender melhor isso, Dr. Tiago Massicano, que é especialista em direito empresarial, está aqui conosco. Dr. Tiago, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado, Herótodo. É um prazer imenso aí atender o seu pedido de falar sobre essa nova lei que está surgindo aí sobre as bets, né? E um abraço a todos os espectadores aí. Muito obrigado. Doutor Tiago, o primeiro passo é o seguinte: o que é exatamente uma bet? É alguma coisa como se fosse uma lojinha de loteria que é concedida pela Caixa Econômica? Ela na verdade, ela tem um formato de casa de apostas no formato digital, em que os jogos eles têm uma normativa específica que eles fazem esse tipo de aposta. Ele é um pouco diferente aí das apostas da loteria, porque ela é por meio digital, né? Então, hoje, ela foi regulamentada pela Lei 14.790, agora de 2023, que permite agora todas essas casas de apostas operarem dentro do Brasil legalmente. Agora, doutor Tiago, quer dizer que, portanto, todo o processo é feito via digital. Não é físico, como, por exemplo, a lotérica que tem aqui na esquina aqui do Centro Histórico. Não, o processo é todo digital, e as lotéricas elas têm a restrição com relação ao sorteio por números, né? As casas bets, que são as casas de apostas, né, nesse formato digital, ele permite todos os jogos serem motivos de aposta, não só pelo resultado, mas também pelos lances, pelos cartões amarelos. Então é uma infinidade de tipo de apostas, e não envolve só o futebol, envolve outros tipos de esportes também. Então é uma infinidade de apostas que o cliente ele pode operar e pode também fazer aquela fezinha dele de forma digital. Agora, doutor Tiago, isso é claro para as pessoas de uma forma geral, com tanta informação? Como você diz, até cartão amarelo, outros impostos. Por exemplo, um jogo de rugby entre a seleção da França contra a seleção da Alemanha, por aí afora. Qualquer jogo, né? Qualquer jogo oficial, as casas de apostas ali têm uma lista de jogos que você pode apostar, e você pode apostar desde de jogos europeus, jogos de futebol, jogos de rugby, jogos de voleibol. É uma infinidade de tipo de aposta que você pode fazer, né? E isso na Europa, o Herótodo, ele é comum, tá? Principalmente na Inglaterra. Isso já era culturalmente já realizado, esse tipo de apostas. Aqui no Brasil é muito novo. O brasileiro estava mais acostumado com a aposta ali na casa lotérica, com número. A gente não tinha uma regulamentação que visasse apostar em jogos de azar, ou jogos de jogos que envolvem esse tipo de esporte, né? Então, é uma grande novidade, o brasileiro ainda está tentando assimilar. Exatamente. Agora, doutor Tiago, como é uma aposta, eu aposto 1 contra 1, ou posso apostar 1 contra 2, 1 contra 10, como é que é isso? Você pode apostar o valor que você quiser. Ele é uma infinidade de resultados, né? Você pode apostar 10 para 1, 100 para 1, 200 para 1. A casa de apostas, cada uma segue um tipo de regulamento, de regra interna, né? Pela quantidade de apostas máxima ou mínima, né? Mas o mais importante é que ele não tem, hoje, né, dentro da lei, ele não tem uma limitação. Então, se a pessoa quiser apostar R$10, R$5 ou R$2 milhões por um lance de uma falta, de quantidade de faltas de um jogador, ele aposta e ele trabalha em cima desse resultado, se ele acertar. Agora, doutor Tiago, por exemplo, se eu apostar R$1 no azarão, você é remunerado de um jeito. Se eu for apostar R$1 no favorito, eu recebo menos? É assim que funciona também ou não? Exatamente. A quantidade de apostadores é com relação ao número do resultado.
quanto mais se aposta naquele determinado resultado, menos você ganha. Quanto menos se aposta, mais a casa de aposta vai te remunerar. Agora, eu tenho certeza que eu vou receber essa grana. De que forma, doutor Tiago? Então, aí, antigamente, o que aconteceu, Heródoto, é que ocorreu uma avalanche de bets antes da regulamentação, né? Então, existia casas de apostas que eram casas de apostas sediadas no exterior, que os brasileiros começaram a realizar. Como a internet ela facilitou muito esse resultado de você ter esse tipo de acesso, os brasileiros começaram a fazer apostas com casas de bet fora do nosso país, né? Sediadas. Isso gerou um resultado bem interessante e o governo entendeu que precisava regulamentar isso. Foi quando surgiu a lei. Então, para você receber hoje, existe toda uma regulamentação, você tem a proteção do Código do Consumidor, tem toda uma regulamentação de governança corporativa que a empresa BET, que opera no Brasil, ela tem que seguir. Então, existe uma série de critérios rigorosos que não é somente abrir uma casa de apostas online para você poder operar. Ele tem um regramento bem específico que deve seguir e é como se fosse uma forma de inibir qualquer tipo de prática ilícita ou qualquer vantagem aí de lavagem de dinheiro que a empresa poderia ter com esse tipo de empresa aí no mercado. Perfeito, ficou bastante claro. Doutor Tiago, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado, um grande abraço, tudo de bom. Muito obrigado, doutor Tiago Massicano, especialista em direito empresarial. Ficou claro, né? Tudo online e tem também a aposta, logicamente, jogar no favorito é uma remuneração. Jogar no azarão é outra remuneração, maior, como ele explicou, porque depende também da quantidade de jogos lá. Em todo caso, seria interessante as pessoas atentarem bem para isso. A regulamentação foi feita aqui pelo Ministério da Fazenda. Agora são 7h56.